pai. Assim, eu queria saber que lembranças que você tem do seu pai, assim, de criança. Não sei quantos anos você tinha quando ele faleceu. Foi em 85. Então foi a 85, 2005, 20 anos. 20 anos. Eu estou com 52. E quando eu nasci, eu ganhei uma roupa do Flamengo. Papai é flamenguista doente, né? E eu sou ainda, essa herança ficou para todo mundo, né, lá em casa. Eu sou flamenguista doente. E o pessoal até hoje liga lá para casa pedindo autorização para vários filmes. Outro dia foi o Zico que ligou, ele fez um filme e ele queria autorização, porque quando é assim você tem que ter autorização da família para solicitar, deixar uma narração, um gol dele, né? Então, pelo menos umas 4 empresas por ano ligam pedindo autorização para liberar um gol dele. Aí a gente fica super feliz, porque é sempre, todos os programas esportivos estão sempre falando do papai, entendeu? Então, desde que o papai morreu, não tem mais rádio. Não, sério, eu tinha um rádio, porque eu só escutava ele, né? Aí o papai faleceu, nunca mais eu escutei, não escuto, só televisão. Só televisão. E você acha que tem alguém parecido, assim, com o estilo de narrar do seu pai? Ah, não tem, não. É que me desculpe os outros, mas não, por enquanto ainda não chega ninguém aos pés do papai. E você acompanhava a carreira dele? Acompanhava. Eu vou te contar uma história que muita gente não acredita. Há muitos anos atrás, eles achavam que o papai gritava gol do Flamengo e ele ficava mais que 20 segundos gritando gol. Então veio uma pessoa de fora, achando que era uma montagem. Então foi uma final Flamengo e Botafogo, eu não lembro direito. Ele ficou do lado do papai na cabine, no Maracanã, e o Flamengo ganhou de 3-0. O terceiro gol do Zico, ele ficou 23 segundos gritando gol. E aí o cara viu que não era uma montagem, era ele mesmo, né? A voz dele, a garganta, que o papai se cuidava muito, né? Então a coisa que a gente lembra muito é isso. Que jogo que foi? Foi Flamengo e Botafogo, se eu não me engano, foi o terceiro turno do Campeonato Carioca de 78. E as pessoas veio de fora do Veio de fora, porque eles achavam que aquilo, uma pessoa ficar gritando gol 20 segundos era uma montagem. Aí o cara foi lá, estava o Mário Viana, João Saldanha, o papai e ele, sentado, e no terceiro gol do Zico, ele desabrochou, foi embora. Na Nacional? Não, esse foi na Rádio Globo, na Globo. Ele ficou quanto tempo na Nacional depois? O papai se aposentou na Rádio Nacional. Aí depois ele foi para a Rádio Globo e teve um problema lá com... Ele teve um problema na Rádio Nacional com uma pessoa que eu não lembro, minha cabeça não é muito boa, entendeu? Assim, e ele saiu da Rádio Nacional por causa dessa pessoa, foi para a Rádio Globo, depois de anos, essa mesma pessoa foi para a Rádio Globo e ele saiu da Rádio Globo e foi para Tupi. Ah, tá. Então ele nasceu aqui em Caxambu? Nasceu em Caxambu. Papai é de 23 de fevereiro de 1920. E aí eu vi que ele começou numa rádio aqui da cidade. Na Rádio Caxambu. Ele transmitia esses jogos que tinha aqui da Liga, né? Esse campeonato aqui da região do sul de Minas, ele chegava a transmitir alguns jogos. E aí depois ele já foi para a Rádio Nacional e lá fez um teste e passou. E que características que você lembra do seu pai, de narração, fora esse do gol, tudo, como pessoa também? Que características marcaram, assim? Você diz assim, como os termos que ele usava, são muitos, né? Que ele inventou o golaço. Golaço, aço, ele que inventou isso, né? Então ele botava apelido nos jogadores. Por exemplo, o Júnior era o capacete. Um jogador que jogou no Flamengo, muito magro, ele chamava de paletó velho. Entendeu? Então ele criou esses apelidos que até hoje o pessoal lembra. Ele teve um programa também, né? Tinha na Rádio Nacional, que era a Hora do Pato. E como que era esse programa? Olha, eu devia ter uns 8, 9 anos. Eu acompanhava, era domingo, 10 horas da manhã. A gente colocava, porque era o patrocinador do programa, era Brincoringa. Lembra daquelas, eu não sei se só deve lembrar, calças Brincoringa. A gente botava uma calça jeans e ia para a Rádio Nacional. Aí acabava o programa e falava assim, ó, até daqui a pouco no Maracanã. Aí ele ia narrar jogo? Ia pro Maracanã, chegava. E era nítido a diferença de quando ele narrava um jogo do Flamengo? Era. Papai transmitindo um jogo do Flamengo. E quando o Flamengo perdendo? Aí ele ficava um perigo. E ele era muito diferente. O papai gritando gol de um time, por exemplo, Fluminense, do Vasco, Botafogo, e você notava a diferença quando era um gol do Flamengo.
E em relação à Copa do Mundo, assim, ele ia pro país, tudo, ou não? Você sabe alguma coisa? Assim? Como assim, filho? Ele ia pro país narrar, porque hoje em dia, por exemplo, o Galvão vai pra lá, né? Tipo, narrar ou ficava aqui mesmo? Não, ele ia direto, passava 30 dias, 40 dias. Ele transmitia, há muitos anos atrás, a Fórmula 1. O papai tinha a época, quando ele fazia a Fórmula 1, que eu vi o meu pai, o quê? Uma vez por ano. Porque corrida é sempre, né? De semana em semana ele ia direto. E você é fã do seu pai? Ah, sou. Demais. E como pessoa, assim, como era o Jorge Cury pessoa? Ele ficava no seu pé? Não, muito pouco, né? O papai é uma pessoa maravilhosa. A gente se dava muito bem. Era uma pessoa fácil de lidar? Fácil, muito fácil. Não sei como. A sua mãe ainda é viva? Mamãe é viva. É uma pena que ela foi ontem pro Rio. Ah, ela foi pro Rio? Ontem cedo. Quantos anos ela tem? Mamãe está com 82 anos. 82. E está em forma. Anda todo dia de manhã, anda quase 5 quilômetros. Nossa, mamãe foi campeã mineira de tênis aqui em Caxambu. Ah, por isso que o senhor estava falando de tênis. Aí eu ia entrar, mas depois eu não dava. Porque aí eu tenho que acabar com a minha escolinha, né? Parar a escolinha aí pelo menos uns 3 dias e não tem jeito. Aí, essa escolinha treina todos os dias? Todos os dias. Escolinha de futsal. Aqui mesmo no hotel. No hotel? Aqui no hotel, é. E as suas irmãs, qual o nome? Uma chama Cláudia Cury, né? Cláudia de Melo Cury. A outra chama Rojane de Melo Cury. São mais velhas? São mais velhas que eu. Uma mora no Leblon e a outra mora em Poole, na Inglaterra. E assim, eu vou pegar meu papel. Eu estava vendo ali o fundador do hotel. É meu avô, pai da minha mãe. Isso, é o pai da minha mãe. Né? Papai construiu esse hotel aqui com dinheiro de banco. Ele construiu sozinho. Ó, pra você ver o tamanho. Se a senhora não roda. Depois a gente vai dar uma volta, é um quarteirão inteiro. Pega aqui, faz a volta, vai lá embaixo. Deixa eu dar uma voltinha ali para vocês conhecerem, pra ver o tamanho disso aqui. E aí, são vocês três e aí tem seus filhos? Assim, eu tenho uma menina de 16 anos, tá até no Rio. Flamenguista doente. Né? A família inteira é flamenguista. Todo mundo é flamenguista. O Jorge Cury passou. Passou. Graças a Deus. E Copa, assim, o senhor chegou a acompanhar? Não, nunca fui com ele. Eu ia assim de vez em quando o Campeonato Brasileiro, aqui no Brasil mesmo. Copa do Mundo eu nunca fui. E ele ficava na cabine assim, A gente tem várias fotos dele na cabine. E, quer dizer, tem época que era a cabine, algumas copas, tem outra era assim, tudo aberto, né? Tinha umas cadeiras. Começou em 42, 43, né? Desde aquela época não tinha essa estrutura que não tem hoje, tem. Né? Antigamente arrumava um buraquinho ali no estádio e transmitia. E, assim, por exemplo, dizem que também ajudava a arrumar a parte técnica, né? Por exemplo, o próprio narrador do jogo ajudava o pessoal da parte técnica a instalar. Lógico, todo mundo ajudava a montar aquilo, que é uma parafernália de fio, microfone. Então eles chegavam, por exemplo, o jogo 5 horas, chegavam 10, 11 horas da manhã e começavam a montar, entrava em contato com a Rádio Globo, preparava tudo, deixava aquilo tudo pronto. E em Copa, assim, você tem alguma lembrança dele, alguma história engraçada? Não, eles inventavam, o Kleber Leite era muito amigo, sempre foi amigo do papai, né? Então o Kleber, assim, o Kleber inventava muita história, que o Kleber era repórter de campo, né? Então, de vez em quando, até hoje ele solta essas brincadeiras, que hoje o Kleber está na parte de diretoria do Flamengo, né? Assim, então eu ficava sabendo que eles inventavam, que o papai tinha fama de pão duro, né? Então eles inventavam um monte de história sobre ele. E você lembra de alguma, assim? Eu lembro que o Kleber uma vez contou ao vivo no rádio que eles foram para transmitir um jogo Flamengo e Americano lá em Campos. Aí eles foram, a Rádio Globo tinha uma caravana, lembra? Caravan? Então foi Mário Viana, João Saldanha, papai, foi o motor. Mas aí foram umas 6, 7 pessoas dentro da caravana. E a caravana amarela, naquela época a Rádio Globo, né? Tinha escrito assim, tudo amarelo, escrito Rádio Globo. Eles pararam no restaurante e mais ou menos na hora do almoço, aí chegou o médico, perguntou para eles, ele falou, nós vamos numa churrascaria, foram comer, pediram rodízio, aí perguntaram ao papai o que queria comer, ele falou, não, eu vou ficar só numa média com pão. Aí eles comeram adoidados, churrasco, e aquele negócio, aquela farra toda, na hora de pagar, o médico chegou e falou, não, isso aqui é por conta da casa, que o papai queria bater no médico, que ele só comeu pão com manteiga. Mas é verdade? Não, mentira do Kleber. E isso ficou.
O Kleber é muito brincalhão, né? Até hoje o pessoal mexe comigo na rua. E aqui em Caxambu, tudo, a sua família é super conhecida aqui, aí o pessoal lembra? Lembra. Muita gente... A Rádio Caxambu ainda existe? Não existe mais. Não. Tem uma rádio FM só, não tem AM. Mas você vê, em 1920 já tem rádio, né? Não, é pai dele não, 1920. Já tinha, aí depois de uns 20 anos, ele começou a mexer, a treinar, começou a brincar, aquele negócio todo de rádio. Papai era goleiro. Goleiro. Tinha um time que chamava Associação, ele era goleiro da associação. Papai tinha 1,85 m, ele é mais alto que eu. Porque quando cruzava a bola na área, ele saía e segurava a bola com a mão só. O pessoal comenta até hoje, né? Aqui, jogando aqui? Jogando aqui em Caxambu. E tem muitos amigos assim vivos ou também não? Tem. Muita gente. Aquela turma toda daquela época de Amaral, sabe? Aquele pessoal já faleceu todo, né? Já. Mas hoje tem muita gente, eu ligo para a Rádio Globo, falo com todo mundo, entendeu? Olha, o pessoal fantástico. Todo mundo lembra? Lembra. O Kleber não foi técnico? Não, ele foi presidente do Flamengo. Que era jornalista, radialista, que foi técnico do Flamengo. Como é que é o nome dele? O Washington Rodrigues. Washington Rodrigues? O Washington Rodrigues. E o Kleber hoje ele faz parte da diretoria. E o senhor costuma ir lá no Flamengo? Não, muito difícil ir. O último jogo que eu fui foi Flamengo e Santo André, não quero lembrar. Depois de muito tempo, porque eu não perdi um jogo, eu ia comprar todos os jogos que você podia imaginar no Maracanã, eu ia com ele. Aí eu fui para o Rio e ia jogar a final Flamengo e Santo André. E eu fui, eu e minha filha. Nunca tinha ido ao Maracanã. E o Flamengo perdeu de 2-0. Mas começou bem o Flamengo agora. Eu não gosto nem de lembrar. A Copa do Brasil já foi 3 vezes vice, né? Então vai dessa vez que sabe. Se Deus quiser. E assim, por exemplo, o senhor hoje treina futebol, tudo? Uma escolinha de futsal que eu tenho. E cuida aqui do hotel? Não, do hotel eu trabalhei e saí. Entendeu? Saí e arrendei uma academia, aí não deu certo, aí eu fiquei na escolinha. Uma escolinha de futebol de salão e vôlei. Você é formado? Sou formado em educação física. Eu também. Trabalho na Prefeitura de São Paulo. Formei em março de 80. O esporte está na veia. Tá na veia. E o seu pai começou por acaso na rádio ou ele gostava assim de rádio? Assim? Então ele começou, assim como ele começou, não lembro, eu não sei assim te falar, porque tem um irmão do papai, o Farid, que ele mora hoje em Petrópolis, ele sabe de tudo, até a meia que o papai vestiu. Ele mora em Petrópolis. Então eu sei que eu lembro assim que ele começou a transmitir os jogos daqui e pegou, foi embora. E deu certo. E igual o senhor disse que ele passava quase um ano, passava muito tempo fora, e a sua mãe? Assim? A mamãe, de vez em quando ela ia com ele. Mas a maioria das vezes ela ficava no Rio. Aí vocês moravam no Rio? No Rio. A gente morou em Vila Isabel, 23 anos, depois a gente mudou para Barra, em 74. E quando que o senhor voltou para cá? Eu vim para cá em 88. 88. E a sua mãe não achava ruim, assim? Não reclamava dele ficar muito tempo fora? Reclamava. Qual é a mulher que não reclama? Como que é o nome da sua mãe? Nadir de Melo Cury. Acho que pra mim o histórico já está... Pra você lembrar aí... então, porque também é difícil fazer pesquisa, não tem muito material, assim. Eu vou no Museu da Imagem e do Som para escutar algumas narrações, mas pesquisa biográfica é difícil de achar, desses narradores mais antigos, assim. Porque a Rádio Globo tem um histórico, assim, arquivado em fitas, né? Tem, assim, uma Isso coisa no Rio, no Rio, na Rádio Globo. Então, lá em São Paulo tem o Museu da Imagem e do Som, que tem também, né? Você trabalhou em televisão ou só em rádio? Não, só em rádio. De vez em quando eles convidavam a participar de uma resenha, entendeu? Mas muito pouquinho. E só como narrador, nunca só como como narrador. comentarista? Não, só como narrador. E ele ficou famoso por causa do Flamengo, a maior torcida do Brasil. Então. Papai flamenguista doente. O jogador do Flamengo fazia um gol, ele ficava 3 dias gritando gol, o pessoal ficava doido. Depois o senhor podia me passar o telefone do irmão dele, que aí eu ligava. Você vai ter que, eu não sei, porque o Farid, ele está morando em Petrópolis. Então, mas aí Petrópolis. Aí eu tenho que ver com, eu não tenho o telefone dele. Aí você me liga,
Aí eu consigo para você. Eu estive na Alemanha agora. Ah, você foi na Copa? Eu fui na Copa, eu fui como voluntária da FIFA. Nossa, Aí que fiquei beleza. lá 45 dias. Nossa. Engraçado, eu Copa do Mundo eu não tenho vontade. Eu tenho vontade de conhecer, mas sem Copa do Mundo. Ai, nossa, foi o máximo. Assim. Ah, Queria muito ir na imagino. Copa, Nossa, muitíssimo que fã. delícia. Esse foi em Berlim, né? Esse foi o jogo do Brasil e Croácia. Eu não gosto nem de lembrar desse jogo. Juro pra O você. Brasil decepcionou muito. Alguns jogadores, nossa. Tudo de graça? É... Assim, eu digo tudo por conta da FIFA? Não, eu paguei toda a viagem. Ah, Voluntário. mas aí você poderia entrar nos jogos Entrava, de graça, de trabalhava, graça. tinha credencial, tudo. Nossa, que beleza, hein? Fiz turismo, passei, assisti os jogos. Isso aqui que não fez sucesso, né? Não foi. Tava cheio de goleiro pra vender no final. Porque brasileiro faz bagunça mesmo, né? Faz. Você chega assim fora, o pessoal fala, você é brasileiro e quer conversar e quer perguntar as coisas. Futebol, ainda mais época de futebol, assim. Aí foi na final. Pô, que bacana, parabéns, hein? Nossa, que inveja, hein? Então foi demais, assim. Acho que pra mim tá bom. Se você lembrar mais de alguma coisa, deixa eu ver se eu lembro de alguma coisa mais assim. Essas histórias, papai, essas coisas ficaram Essas famosas, histórias né? são, bem interessantes, porque aí a gente pode colocar, se eu lembrar de mais alguma. Assim, eu lembro, o papai viajava muito, né? Então a gente ficava muito preocupado que ele saía do Rio para Campos. Pegava aqueles aviãozinhos. Eu falei, não, você não vai não. Eu vou com você, vamos de ônibus. Aí eu não deixava ele entrar esses 5, 6 lugares, né? Ah, não. Eu ia junto com ele, mas ele não ia naquele. E Campos é longe, papai. É 350 quilômetros. Mas a gente não ia de ônibus. A gente ia de ônibus, mas eu não deixava ele viajar naquele aviãozinho. Eu falei, não, eu vou com você. E eu até hoje eu não gosto de avião. Eu detesto avião. E quando ele sofreu um acidente, ele estava vindo sozinho? Estava vindo sozinho. Ele saiu, foi no banco, depois quando a gente voltou para o Rio, o próprio gerente falou que estava super bem. Aí aqui em Pouso Alto, sabe, você conhece por aqui? Ali o Serra Verde? Você, por exemplo, daqui para lá, você passa Pouso Alto, né? Tem uns quebra-mola, não tem? Aí você sobe um pouquinho, vira para a direita e vira para a esquerda. Isso é o trajeto do ônibus que estava fazendo daqui para lá. Ele estava vindo do Rio para cá. O ônibus foi a 1 km por hora, que ali tem quebra-mola, na subida. Quando o ônibus fez a volta assim, que foi a curva para a esquerda, ele bateu. Bateu no ônibus. Bateu. E o que matou ele, naquela época não tinha aquela obrigação de cinto. Se ele tivesse cinto, ele morria. O que matou ele não tinha uma gota de sangue. O carro entrou inteiro assim na frente, assim. Não, mas não aconteceu nada, chegou até no joelho, assim. Eu entrei, sentei, entendeu? Quando o carro estava batido. E o que matou ele foi o volante, o papai era pesado. Ele bateu no volante, o volante fez isso, ó, dobrou. Tinha uma gota de sangue. Se ele tivesse de cinto, ele não morria, que ele ia ficar preso. E que carro que era? Era um Monza. Monza bonito, vermelho, 4 portas. E hoje em dia tem muito glamour, assim, tipo, o Galvão Bueno é a estrela do Brasil. Naquela época tinha isso ou não, assim? O papai era considerado o melhor do rádio. Quer dizer, eu considero até hoje, né? Mas naquela época, onde você falava que Jorge Cury, Ele o papai era muito conhecido. Fazia publicidade, essas coisas ou não? Não. Não tinha. O negócio dele é só rádio. Só rádio. Eu só vi o papai nervoso uma vez, com futebol. Foi Flamengo e Atlético Mineiro, 1980. Atlético Mineiro. Estava tudo pronto. Eles montaram um esquema já como se o Flamengo fosse campeão. Disco, tudo pronto. Aquela final no Maracanã, aquele de 3-2. O senhor lembra dessa? Em 80? Isso. Eu cheguei no Maracanã com ele 10 horas. 10 horas da manhã, a arquibancada já estava cheia. 10 horas da manhã de domingo. Eu falei, foi pai, eu tô nervoso. Hoje eu estou nervoso, porque já estava tudo pronto. Olha que loucura. Então, quando o Flamengo foi campeão, o que eles venderam de disco, com os gols do campeonato inteiro de 80, entendeu? Narração dele, Valdir Amaral. Eles fizeram tudo antes. Olha que loucura. Se o Flamengo perde, hein? Às vezes você ficou preocupado com igual 50. O Brasil era. E aí, né? Para ele não tinha como dar errado aquele 1900. Ainda bem que eu não era nem nascido naquele jogo. Ah, não, você tá doido. 200 e tantas mil pessoas. Ele contava alguma coisa? Assim? Não, de 50 ele não chegou a falar muita coisa, não. Que foi aqui, né? Lá não foi, Maracanã. Olha, que tristeza que deve ter sido. Imagina. Nossa. Hoje o Brasil perdeu aí.
Eu fiquei assim, um pouquinho, mas logo passou. Mas se fosse em outras épocas, né? Também acho. Todo mundo... 200 mil pessoas, não é? Né, pessoa? Eu estudei perto de Belo Horizonte, né? De 64 a 70. E eu tinha um diretor lá, que era advogado em Belo Horizonte e tal. Ele disse que estava nessa final lá. Aí ele contando que eu não sei se era papo dele e tal, disse que os guardas não queriam deixar mais ninguém entrar. E aí eles queriam empurrando e depois uma notinha assim do dinheiro pra cima pro guarda bater de. Bate leve. E foi empurrando, disse que não tinha. Aquele jogo teve uma guerra de morteiro que eu nunca vi nada igual. Entre as duas torcidas. O pessoal virava assim. E o senhor assistia da cabine? Não, na cabine porque ficava muita gente, entendeu? Eu era de arquibancada. Ele até brigava comigo, um jogo muito cheio, eu ia para arquibancada. Claro. Jorge, mas é a pessoa gostar mesmo, né? Porque parece que o dia do jogo, eles vão cedo pro estádio, né? Ó, papai saía de casa meio-dia. Chegava lá 1h. Quer dizer, quando a gente morava em Elizabeth, era 5 minutos, mas mesmo assim ele ia cedo. E mais da Barra ele saía meio-dia, chegava 1h e ficava ali, porque aquilo era o gostoso, era o ambiente dele. Juntava aquele. Isso, aquela turma toda de rádio, ficava ali falando de futebol, falando aquele negócio. Então aquilo é uma maravilha. É a mesma coisa que juntar um monte de pescador, só vai sair o quê? Peixe, né? Só conversa de pescaria. E era bom demais, juntava aquela turma, se encontravam, de vez em quando tinha churrasco, assim, churrascaria, todo mundo, era super bacana. Até hoje, quando eu trabalhava lá na Band, depois do programa dominical, a gente vai tudo pro Lelis lá, que é um lugar, tipo um restaurante, assim. Quem fala muito no papai é o Milton Neves. Ele fala demais no papai. O Milton Neves é da nossa região. Ele é daqui, com os ambinhos. Ele fala da cidade. Fala toda hora. Guaipava, você conhece, eu falar Guaipava, perto de Paraguaçu? Eu já fui em Paraguaçu pescar. Tem, eu já fui lá. Então, Guaipava é do Rio Sapucaí, depois da minha cidade, é um lugar chamado Guaipava. Tem umas pedreiras que você atravessa, assim, as pedras. E logo depois é Paraguaçu. Então, o Milton Neves sempre fala desse lugar, é um arraialzinho. Guaipava. Ele fala demais, impressionante, né? Todo o programa dele ele fala. Ele sempre lembra. Até no site dele tem uma pequena biografia que você fala. Ele sempre fala, meu amigo Jorge Cury do Caxambu, ele está sempre falando. E agora o senhor pretende continuar aqui em Caxambu? Daqui eu não saio mais não. Eu gosto demais. E seu pai queria voltar para cá? Queria voltar, ele ia morar. Vinha aqui. Papai vinha sempre. E ele tinha um programa todo dia, às 6h da tarde, que daqui ele passava para a Rádio Globo, pelo telefone, ele tinha um esquema todo de liga fino, telefone, aquele negócio, ele não precisava estar lá, entendeu? Não precisava ser ao vivo. Então o papai vinha, passava 15 dias, 20 dias aqui, ele falou que depois da Copa de 86, que ele ia vir morar direto, ia ficar direto aqui. E de saúde ele estava bem? Estava super bem, papai era muito forte. A gente botava queda de braço e me ganhar, eu com 20 e tantos anos. Suas irmãs têm quantos anos? Eu estou com 50, minha irmã tem 53 e a outra tem 58. A que mora lá fora. Mora na Inglaterra? Na Inglaterra. Muito obrigada. Tá bom, querida? Espero que tenha sido suficiente. Porque, na verdade, não é biografia, né? É um perfil. A gente vai fazer umas pesquisas, eu vou escutar algumas narrações, assim, para fazer Tá, se você, de repente, precisar de alguma coisa, eu preciso de escutar um Globo, você fala comigo, eu ligo para a Rádio Globo, peço o que você quiser, eu arrumo para você. Tá, porque eu tenho que ligar para lá, eu falo que eu conheço todo mundo, Gilson Ricardo, tem o Luiz Mendes, aquele pessoal toda a época do papai. Então, eu falei com a minha, porque eu e mais uma menina, né? Ela ligou, falou com o Luiz Mendes, mas o Luiz Mendes falou que não tinha telefone de ninguém, né? Não deve ter mesmo. Aí se você precisar mesmo alguma coisa, eu ligo, falo, aí olha, Luciana, né? Luciana, você procura fulano de tal que... Tá. Tá bom?